Alô. Vamos dar continuidade a essa jornada aqui de reflexões e discussões que está reunindo a academia acadêmica com a academia do samba, né? Enfim, e a gente continua os nossos trabalhos para o pessoal que não participou na parte da manhã. A gente gostaria de explicar a metodologia. Nós estamos organizando mesas, né? As perguntas vão ser escritas, né? À medida que houver tempo, as respostas serão dadas pelos expositores, mas, caso não haja tempo, porque estão surgindo muitas perguntas, a gente vai deixar as perguntas com eles e eles vão tentar responder para vocês, ou por e-mail, ou aqui mesmo conversando, né? Porque a gente acabou conseguindo agregar muitas pessoas interessantes do campo da pesquisa, do campo da prática do carnaval, do campo do jornalismo, para falar sobre isso, né? E uma outra informação técnica que eu queria dar é que a gente, no saguão esquerdo, tem uma pequeníssima exposição de uma fantasia, mas, principalmente, a gente tem uma vitrine com as teses e dissertações que foram defendidas no programa de pós-graduação de Antropologia Social da UFRJ sobre Carnaval, né? O nosso programa, no ano que vem, vai fazer 50 anos. Né? O museu faz 200, a gente já descobriu que a Mangueira vai fazer 90, mas o PPGás vai fazer 50. Então, são 50 anos refletindo sobre a cultura e a sociedade brasileiras, e a gente também está celebrando isso aqui hoje nesse evento. E aí a gente continua, então, com a nossa terceira mesa, que se chama Carnaval como Resistência. E, para compor essa mesa, eu convidaria Luiz Antônio Simas, Ricardo Barbieri e Rita Fernandes. E, enquanto eles se encaminham para cá, eu vou dizer, embora eu acho que eles dispensem apresentações, mas eu vou dizer quem eles são, né? Luiz Antônio Simas, que eu sigo no Facebook para aprender sobre carnaval, né? Ele é cronista, professor, historiador, consultor do acervo da área de música de carnaval do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, lançou uma série de livros sobre samba, né? Sendo, em 2016, o Dicionário da História Social do Samba, em parceria com Ney Lopes, que venceu o Prêmio Jabuti de não ficção do ano. O Ricardo Barbieri, que é doutor em antropologia pelo PPGSA da UFRJ, autor do livro Acadêmicos do Dendê Quer Brilhar na Sapucaí, fruto da sua dissertação de mestrado defendida na mesma instituição. Foi professor no Instituto de Arte da UERJ, colaborador em eventos do Centro de Referência do Carnaval, além de ser comentarista em sites especializados como o Batuque.com e o Carnavalesco. E lembrando que esse evento não é só sobre escola de samba, é sobre carnaval. Nós vamos ter a nossa colega Rita Fernandes, que é jornalista e há mais de uma década está à frente da Sebastiana, que é a Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua da Zona Sul, Santa Teresa e centro da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, que foi fundada em 2000 e reúne alguns dos mais tradicionais blocos de rua da cidade. Rita. Por uma questão eminentemente técnica, né? É isso? A Rita vai começar? A gente pedir a gentileza para a Rita começar, porque a Rita vai precisar usar o laptop, e depois que ela falar, a gente vai tirar o laptop da mesa e aí a gente continua a conversa, tá bom? Você quer falar dali, com o microfone? Pode ser também. Então, o que a gente faz? A gente desce para ver o seu PowerPoint. Talvez seja bom, né? A gente vira assim, tá? A gente vira assim, vocês vão ficar vendo a gente pelas costas. Bem, boa tarde. Desculpa ter que inverter tudo. Na verdade, eu trouxe um PowerPoint. Eu trouxe porque o Carnaval de Rua ele é tão visual que eu acho um pecado a gente não usar as imagens quando a gente fala sobre isso. Queria primeiro agradecer a organização. Queria agradecer a organização do seminário, e quem me convidou foi a Renata, obrigada.
Queria cumprimentar o Simas e o Ricardo, né, pela companhia da mesa. Queria dar boa tarde a todos, todas, pedir licença aos mais velhos. E acho que eu vou ter que dar um tempinho, porque não deu certo. Bom, para a gente de carnaval de rua, primeiro acho ótimo a gente poder falar junto. Eu sei que a maior parte das mesas aqui, eu estou desde de manhã, tratou do carnaval das escolas de samba, mas eu queria falar como o Milton. Não tem carnaval, né? Assim, o carnaval das escolas de samba ou o carnaval dos blocos. Carnaval é uma coisa só, e a gente gosta de tudo, e a gente luta por tudo. E eu acho que, quando a gente fala de resistência, essa é uma palavra que está implícita na palavra carnaval, porque a gente resiste, desde lá de trás, dos intrudos, enfim, desde que a gente e começou a fazer essa brincadeira. Então, para nós dos blocos, é muito confortável, né, falar desse tema, porque é aquilo que a gente faz o tempo todo. Eu queria começar... Tem uma parte do livro do Da Mata, né, em que ele fala... eu acho muito interessante quando ele diz assim, a invenção de um momento especial que guarda com o cotidiano brasileiro uma relação altamente significativa e politicamente carregada. Para nós, assim, desde que a gente está na rua fazendo carnaval, e isso já vem de longa data, essa significação e esse politicamente carregado está implícito. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu sou mestre pela FGV. Eu fiz minha dissertação, foi exatamente sobre o que se chama de retomada, ou reinvenção, ou ressignificação, ou revitalização, são tantos res aí usados, do carnaval de rua a partir da década de 80. E tem uma razão para isso ter acontecido, e está bem nesse campo nosso da resistência. O carnaval carioca, ele qualquer carnaval tem dentro dele a competição, tem dentro dele a cooperação, o conflito e a resistência. Quer dizer, são palavras que permeiam o nosso universo sempre, que eu acho que em todas as falas a gente vai ver isso. O carnaval, principalmente o de rua, ele é marcado por disputas sobre a própria cidade, sobre o que a gente deseja para essa cidade. Agora, então, isso está muito mais agravado, muito mais polarizado, entre classes sociais, entre grupos e até entre indivíduos. A gente percebe que tem sempre esse jogo de disputa. Vem lá dos intrudos, né? A primeira foto ali, onde a gente tinha os intrudos familiares, os intrudos na rua, aquela coisa bem violenta, que acabou ficando bastante violenta. Depois, as sociedades tentando organizar esse modelo de carnaval. É sempre esse jogo de desorganiza, organiza, desorganiza, organiza, em que o poder público vai servindo de mediador disso, ou os jornais, ou, enfim, os agentes que se acham os donos da coisa vão tentando organizar. E vai chegando, a gente vai tendo uma linha do tempo muito interessante, onde uma história de resistência ela vem de lá de trás. E aí eu coloquei uma foto, que é a foto do Cordão da Bola Preta. E o Cordão da Bola Preta, André, acho que falou, Renata falou sobre, não foi André, não foi você agora, que falou sobre 90 anos da Mangueira, tantas comemorações. A gente tem, em 2018, nesse ano que a gente tem uma crise potencial para o carnaval, principalmente para o carnaval de rua, com essa prefeitura que está aí, a gente tem o centenário do Bola Preta, que não sabe sequer se vai desfilar, se vai conseguir desfilar, tamanho, assim, o volume de problemas que a gente está enfrentando. E o Bola é o mais antigo bloco em atividade no país inteiro. Outros já pararam, já interromperam, já voltaram. E o Bola, desde 1918, como uma dissidência de uma sociedade, de uma grande sociedade, que eram os democráticos, eles constituem um cordão que era a oposição àquilo que a sociedade significava, porque as sociedades eram um modelo mais organizado, com alas, enfim, dentro de uma perspectiva de organização, que os cordões iam numa direção diferente. E aí eu registro aqui algumas das mais importantes agremiações que trazem esse espírito da resistência, como, por exemplo, o Bafo, né? O Bafo lá da região do Catumbi, que não desfilou esse ano, infelizmente não desfilou, está resistindo para poder sobreviver, mais do que tudo. É uma pena a gente não ter o Bafo. O Cacique de Ramos, lá na região de Ramos, Olaria.
A Banda de Ipanema, em 1965, uma atitude corajosa, audaciosa, um ano depois do golpe, a fundação por um grupo de pessoas, jornalistas, artistas, enfim, tinha um grupo de pessoas que funda a Banda de Ipanema em 1965. E a banda, ela explode e ela se torna um ícone de resistência exatamente por causa disso, porque era o pessoal que fazia o jornal de opinião, o Pasquim, e o Jaguar, o Ziraldo, toda aquela turma que já ensaiava falar sobre o sistema, né? E a gente estava aí começando uma ditadura que duraria 20 anos, e a Banda de Ipanema tem um papel crucial, fundamental na contestação, e nunca conseguiram inibir o movimento da banda. E há mais dois exemplos ao longo aí dessa década de 70. Quem estuda isso sabe que entre 70 e 80 a gente tem um esvaziamento do carnaval de rua, são várias razões, inclusive a ascensão das escolas de samba ao mundo mais espetacular, uma outra linguagem, uma outra a mídia também junto, reforçando todo esse aspecto do espetáculo das escolas de samba, fora a ditadura em si, né, que silenciava e que tentava silenciar tudo que fosse contra o sistema. Mas tem dois blocos de rua, bem ao espelho de bloco de sujo, né? Porque quando a gente está falando, no caso de bloco de rua, é aquele bloco de sujo, aquele bloco sem organização, aquele bloco que não está competindo com nada. Porque, no caso do Bafo e do Cacique, eles são blocos de embalo. E eles também seguem um roteiro, eles cantam... Eles têm alas organizadas, né? Mesmo como movimentos de muita resistência, mas eles têm um formato um pouco diferente do que a gente chama de bloco de rua, que não tem organização nenhuma e que parte para a rua só para poder fazer o carnaval e para brincar o carnaval. E aí a gente tem o Charme da Simpatia, que é um bloco que durou muito pouco tempo, quase nem foi um bloco, eles iam se misturando nos blocos da cidade, e eles vinham do pessoal do movimento Nuvem Cigana, que era o movimento da poesia marginal, né, que, naquela época, fazia e militava, não diretamente pela militância partidária ou por movimentos políticos mais diretos, mas ia na direção de um movimento artístico, da poesia concreta, da poesia marginal, que contestava anarquicamente absolutamente tudo. E o Charme, assim como o Clube do Samba, que surge como um movimento de resistência do samba, do ritmo, porque nessa década a gente via as grandes gravadoras dando muita vazão e muito valor, na verdade, à música internacional. Não era uma época que se gravava samba e que os sambistas eram como são hoje, que a gente tivesse casas de samba. Então, o João Nogueira monta, lá no quintal da casa dele, lá no Meier, ele monta no terreiro dele, no quintal dele, uma roda de resistência, os sambistas começam a frequentar, e o Clube do Samba, como bloco, o Clube do Samba Espaço Cultural, que não tinha esse nome, em 75, 4 anos depois, então, a gente tem o bloco indo para a rua, também fazendo esse contraponto. E esses 3 blocos, eles são muito importantes pelo seguinte, nessa história do carnaval de rua, esse carnaval que a gente vê hoje, porque desses 3 vão surgir 3 outros na década de 80, que eu vou mostrar agora, e que vêm exatamente dessas raízes. O Simpatia, ele vem da Banda de Ipanema, são filhos da banda, Simpatia Quase Amor em Ipanema. O Barbas, no mesmo ano do Simpatia, ele vem das raízes do Clube do Samba, mesmo sentimento de resgate do samba como valorização da música nacional, dos territórios. E o Charme da Simpatia, ele vai dar um bloco super interessante, mas que abre para uma outra vertente chamada Sovaco do Cristo, e que cantava, sempre cantou, politicamente e de forma muito irônica, coisas como, por exemplo, Eco 92, República dos Vira-Latas, que é um samba magnífico. São todos blocos de samba autoral. Por exemplo, República dos Vira-Latas foi quando a gente teve
os 100 anos de República, eles fizeram um samba, gente, que é uma preciosidade em termos de crônica, de crítica política. E quem quiser ver, tem um documentário chamado 20 anos do Sovaco, e está tudo lá, está tudo contado. Tem um outro documentário que eu também recomendo, e aí eu lembro da fala da Raquel Valença, na primeira mesa. Ela falou sobre antropologia da devoção, e ela está coberta de razão. É um documentário chamado Devotos do Samba, que fala de 4 blocos bem importantes dessa década, que são os que eu vou mostrar, e que faz uma comparação com como vem das procissões, daquela coisa religiosa, a formatação do próprio carnaval de rua. Aí a gente tem 20 anos de uma ditadura militar, que, claro, que silencia, né, que tenta silenciar, e a gente sabe que era muito mais barra pesada até do que o momento que a gente está vivendo. Mesmo assim, a gente chega em 1984 e a gente tem a explosão do movimento pela redemocratização. Aqui tem gente muito jovem, eu já vi os alunos, talvez não saibam exatamente o que significou isso, mas isso foi um marco na vida da gente, na vida nacional, porque é a partir daí que a gente volta, pelo menos, a um Estado de Direito, e a gente tem isso porque a sociedade brasileira ela começa a se reconectar nesse momento. E a gente começa a encontrar os espaços de participação através de comitês pela anistia, comunidades eclesiais de bases pastorais, as primeiras associações de bairros de moradores de favelas, que não havia, porque não podia se organizar, a imprensa alternativa, o início das associações profissionais liberais. Parece, né, que a OAB, a ABI, tá aí, esses órgãos estão aí há muito tempo, mas não é assim. Sindicatos, novos partidos, fundação do PT em 82. Então, a gente tem uma cena política que vai levar a gente para uma construção de redes de afeto, uma construção nova a partir desses movimentos. Então, a gente começa a encontrar os botequins como lugares de memória na cidade, e as pessoas começam a frequentar, não como hoje, mas assim, quem estava ali na militância política, partidária, começa a frequentar. As rodas de samba, as pouquíssimas rodas de samba que a gente tinha como lugares de pertencimento, e um lugar que era muito especial nessa década, que era o Posto 9, onde estava toda a vanguarda artística, de onde surgem movimentos, por exemplo, como Rock Brasil, de onde vem Asdrubal trouxe o trombone no teatro, lá com Regina Casé, com Evandro Mesquita. Então, a gente tem, na década de 80, uma movimentação muito importante na cidade, uma movimentação de resistência para a reocupação da rua, que vai dar nisso aqui, ó, que vai dar nos novos blocos. Ali o primeiro é o Barbas, lá em Botafogo, que surge exatamente do Bar do Barbas, fundado pelo Nelsinho Rodrigues. Nelsinho Rodrigues ficou 9 anos na cadeia, não aceitou a ajuda do pai, né, que é o dramaturgo, Nelson Rodrigues, não aceitou a ajuda do pai para tirá-lo, porque o pai andava lá, pelo menos mais alinhado com os militares. A gente tem aqui em cima, o pessoal do Simpatia com a Zamorra, a fundação, todo o pessoal do Partidão. O Simpatia vem do Partido Comunista, apesar deles hoje já não serem mais, e já alguns terem migrado para outros lados, mas o Simpatia ele vem do Partidão. O Barbas ele vem mais dos movimentos como MR8 e da própria fundação do PT, ou seja, toda a esquerda. E, lá embaixo, o Sovaco, que vinha, então, desse grupo mais alternativo, ligado a movimentos mais anárquicos, mais soltos, como era o caso do pessoal do Nuvem Cigana. E aqui do lado, a gente tem o bloco, eu acho que pouca gente sabe, o bloco mais resistente de todos. Ele se chama Bloco de Segunda. E eu vou explicar por quê. Simpatia está aí, ó, Alô Burguesia de Ipanema é o grito que eles davam. E até hoje, né, os filhos da banda, são todas matérias da época. Um bloco é o Barbas, lá com o Nelsinho. Em Botafogo, sambistas, eles estão revivendo o tempo do Bloco dos Sujos, essa matéria do jornal Última Hora, que já não existe mais. O Sovaco, com uma pegada mais pop, no Jardim Botânico.
também. Ah, lá, a praia de quem já viu tudo na vida, o posto 9, a primeira matéria, que diz que o sovaco nasceu de uma briga entre o Jardim Macalé e um fotógrafo da Folha de São Paulo, porque o Jânio Quadros tinha ganhado exatamente como prefeito lá de São Paulo, e aí eles se pegaram, se engalfinharam. Agora, por que eles fundaram um bloco a partir dessa briga, ninguém sabe, né? É uma ligação que ninguém tem. E o bloco de segunda, em 1987, 3 anos depois, que surge como uma paródia ao desfile militar de 7 de setembro, e é fundado no 7 de setembro, está fazendo 30 anos agora, essa semana, porque era um pessoal bem da esquerda, falou assim, não, se esses caras podem sair na rua e desfilar, por que a gente não? Então, eles vão para a rua para poder desfilar no 7 de setembro, num momento assim que começa a abrir, e até hoje são as letras de samba, são sambas autorais, tem concurso, tem disputa, e são as letras mais críticas e mais duras e mais interessantes, como o samba que eles cantam em 1997. Enfim, tem sambas bastante interessantes. O que a gente tem hoje é isso, né? Do lado esquerdo da tela, a gente tem o Simpatia, aqui na beira da praia, do lado direito, o Bola Preta. A gente tem um fenômeno nas ruas. A gente tem 45 dias de folia, 500 blocos, cerca de 600 desfiles, porque tem bloco que desfila mais de uma vez, 5 milhões de foliões e 1.100.000 turistas. E a gente continua ainda se pegando e se batendo, né? E nosso lema é não põe corda no meu bloco, em todos os sentidos, agora mais ainda com o prefeito Bispo. Carnaval do Rio é um carnaval de bairro, de território. Não nos coloque numa arena de blocos lá na Barra da Tijuca, porque a gente não vai aceitar, a gente não vai ser enquadrado. Não dá para poder tirar o Simpatia, o Carmelitas, o Bloco de Segunda dos seus territórios, da sua ligação territorial, porque a gente nasceu ali numa relação de vizinhança e tem uma razão para a gente estar ali, e a gente vai continuar ocupando essa rua. Nosso carnaval é sem corda, ou área VIP, a gente continua brigando e resistindo contra isso, porque há muita gente que acha que a gente tem que adotar esse modelo, que não nos pertence, não é a nossa cara, não tem nada a ver com a gente não vai querer. Ele é no chão, não tem estrelismo, a não ser no Bloco da Preta, né, que também a gente duvida se é bloco, porque ele foi criado com uma intenção bem própria. O nosso carnaval, né, todo mundo, só quem sobe é músico para cantar e músico para tocar, né? O carro de som ele não é um lugar nem de ver, nem de ser visto. E a resistência se acentua barbaramente a partir de 2013, quando a gente tem um movimento nas ruas, um movimento político da própria sociedade civil, com a história dos black blocs, com a história dos próprios movimentos, sem chegar até os black blocs. Em paralelo, a gente tem um movimento de carnaval que se intitula o Carnaval Mais Livre, porque eles vão fazer um movimento mais político. É o pessoal da Desliga, dos blocos que não pedem autorização, mas, como eu estava conversando com o Milton agora no almoço, a gente também não pede autorização, então todo mundo é livre, é isso, o caminho é esse. A gente tem manifestações hoje como essa, mandamento do carnaval não é não agarre ninguém à força, e os blocos são usados e são meios e vetor exatamente de todo tipo de resistência, nesse caso com relação à resistência feminina, ao direito da mulher, ao direito do corpo, né? Isso aqui é muito interessante, é uma empresa de maiôs que faz maiôs assim, só para o carnaval, chama Negociada. Com relação à diversidade, respeite a diversidade, a toda a questão política implícita, porque a gente pode falar, ocupar essa rua e dizer o que a gente quer, a gente não está sujeito a nenhuma competição, a nenhuma concorrência, a nenhum dinheiro, o nosso dinheiro não é público, o nosso dinheiro é nosso, isso nos dá liberdade demais para poder ser o que a gente quer, o que a gente pode ser. Tem a questão das crianças também, que já foram incorporadas, o direito das crianças. Esse daqui é o nosso bloco Gigantes da Lira, sempre tentando levar mensagens também politizadas, sempre tentando colocar as crianças também dentro desse contexto mais politizado. E aí o futuro?
O futuro aqui, com dinheiro ou sem dinheiro, a gente está igual a mangueira. Nós vamos sair. Não importa, entendeu? A resistência faz parte da nossa luta, da nossa alma, da nossa essência. A gente não tem medo, a gente não deve nada a ninguém, a gente não tem que aceitar, e a gente não vai aceitar o que esse prefeito quer para a gente, porque só fala da rua quem está na rua, né? Só pode falar da rua quem é da rua. A gente não admite uma pessoa que sequer entregou a chave do carnaval que venha dizer para a gente o que a gente tem que fazer. Então, viva o carnaval, eu dedico ao nosso amigo Nelson Rodrigues, que eu acho que é o mais resistente de todos, uma pessoa que, depois de passar tanto tempo nos porões da ditadura, ainda fez o carnaval que ele faz, agora, infelizmente, teve um AVC, está fora do jogo e do combate. Muito obrigada. Perfeita. Eu passo agora, então, a palavra para o Luiz Antônio Simas. Vamos lá, passando a bola para você. Bom, minha gente, muito obrigado. Agradeço ao convite aqui da turma do museu. Eu vou numa linha um pouquinho diferente, até porque eu gosto muito do carnaval de rua, mas eu vou falar um pouquinho mais de escola de samba. E, para falar de escola de samba, é curioso porque eu estou numa mesa Carnaval e Resistência e eu parto do princípio que escola de samba não é uma instituição de resistência, né? E eu tenho até uma certa, confesso para vocês, uma certa implicância com o conceito, mas é bacana a gente falar isso e colocar no debate esse tipo de coisa, né? Porque me parece que o carnaval, e pensando mais especificamente o carnaval de escola de samba, de certa forma, cruzando o carnaval de escola de samba com o carnaval de rua também, eu costumo dizer que o carnaval do Rio de Janeiro, ele se fundamenta no contato entre duas perspectivas. Eu acho que a gente tem um carnaval que eu chamo de exusíaco, e eu acho que a gente tem um carnaval que eu chamo de oxalufânico, até porque eu acho que quem tem Exu e Oxalufã não precisa recorrer a Apolo e Dionísio, né? Então a gente tem um carnaval que é exusíaco, que seria aquele carnaval do desregramento, né? Seria aquele carnaval do inesperado, seria aquele carnaval do inusitado, aquele carnaval que se faz de uma forma muitas vezes espontânea, e ao mesmo tempo nós temos um certo carnaval oxalufânico, porque ao contrário de Exu, Oxalufã é um orixá mais afeito a regras, mais afeito a controles, mais afeito a procedimentos pré-determinados, né? E nós temos um carnaval também que é fundamentado na existência de regras. Nós temos um carnaval que, por incrível que pareça, é coisa séria, né? Nesse sentido. Então, acho que a história do Rio de Janeiro, ela comporta a interação entre esses carnavais, entre essas perspectivas de carnaval. A história do carnaval é uma história que se fundamenta, né? Pode ser na resistência, pode ser na negociação, pode ser no confronto. O jogo do carnaval é um jogo complexo. Eu acho que o carnaval do Rio de Janeiro está inserido na ideia da cultura da malandragem, uma cultura da malandragem, no jogo da malandragem. E eu gosto muito do conceito de malandragem, que é trabalhado, por exemplo, pela professora Giovanna Daltri, num livro chamado Fio da Navalha, quando ela diz que a malandragem, a cultura da malandragem, o jogo da malandragem, é estar permanentemente em trânsito e permanentemente se adaptando às circunstâncias. Então, o fenômeno da malandragem, inclusive do ponto de vista social, o fenômeno que acontece no Rio de Janeiro, no pós-abolição, o malandro é aquele que não bate de frente. O malandro é aquele que negocia, o malandro é aquele que come pelas beiradas, o malandro é aquele que transita e o malandro é aquele que se adequa. O fundamento da malandragem é o fundamento da adequação às suas circunstâncias. O malandro não bate de frente. A cultura da malandragem é uma cultura de negociação. Nesse sentido, e aí eu começo a falar sobre o que eu acho que é mais relevante, eu prefiro dizer que escolas de samba, ao invés de se manifestarem como culturas de resistência, elas são culturas que eu chamo, fazendo uma brincadeira com a palavra, mas que é uma brincadeira que eu acho que tem um sentido muito sério, elas são culturas de resistência, de reconstrução de modos de existir. Eu acho que a escola de samba, mais do que resistência, é resistência. Por que eu estou dizendo isso? A gente não pode abrir mão do fato, sobretudo nos dias que a gente está vivendo, que o fundamento das escolas de samba é um fundamento diaspórico. As escolas de samba se originam a partir de comunidades do Rio de Janeiro que são afrodescendentes. E aí eu acho que a gente tem que pensar numa perspectiva, até do ponto de vista teórico mesmo, que é o seguinte: o fenômeno da diáspora, de qualquer diáspora,
pode ser da diáspora negra, qualquer diáspora. A diáspora é fragmentadora de laços, a diáspora desconstrói identidade, a diáspora fragmenta referência, você perde elo comunitário, você perde relação de sociabilidade. A experiência da diáspora é uma experiência que implica na possibilidade de uma dupla morte. De uma morte que é física, que é concreta, e de uma morte que é simbólica, com a perda de todas as referências que você está deixando para trás, porque você foi sequestrado. Já que a experiência da escravidão é uma experiência de guerra. O escravo, a pessoa escravizada, é um prisioneiro de guerra, e isso tem que ficar absolutamente claro. Então, nessa questão da razia de guerra, que é o fenômeno da escravidão, você fragmenta tudo. E o professor Joel Rufino dos Santos dizia uma coisa, que foi um mestre absoluto que eu tive, que eu acho muito contundente, que é o seguinte: nas comunidades africanas, você não consegue conceber o indivíduo se ele não pertencer a um grupo, a uma comunidade. Porque o fundamento de existência dessas comunidades é a ideia da ancestralidade. Isso está presente entre os iorubás, isso está presente entre o povo Fon, os Jejes, isso está presente em todo o complexo banto centro-africano. Sem a comunidade, você está morto, você está aniquilado. Porque a ancestralidade depende fundamentalmente do grupo. Você aprende a história do teu avô para contar a história do teu avô para o teu filho, para que ele conte a história tua para o neto dele. A morte, ela não é encarada como um conceito, e a gente tem que trabalhar esse tipo de coisa. Eu tenho uma certa implicância em trabalhar esses saberes com conceitos que são conceitos forjados na experiência da reflexão europeia. Porque eu acho que essas culturas são capazes de formular, forjar e oferecer oportunidades para que a gente invente conceitos a partir dos saberes que elas implicam. Então eu tenho uma postura, inclusive, que é da reflexão decolonial, e eu evito ao máximo usar conceitos do arcabouço, né, ocidental para pensar culturas que não são culturas ocidentais. Então, nesse sentido, é importante fundamentar que a morte para essas comunidades não é um conceito, é uma espiritualidade. E essa espiritualidade, ela não está ligada à morte física, ela está ligada ao esquecimento. O morto é fundamentalmente aquele que é esquecido. Se você é esquecido, você morreu. Se você não é esquecido, você vive na casa dos ancestrais. São culturas em que, muitas vezes, o sujeito que está morto, do ponto de vista biológico, é mais vivo do que aquele que biologicamente está vivo. Então, esses são fundamentos absolutamente cruciais. E a experiência da escravidão dilacera esses laços. Porque, simbolicamente, você mata o cara. Mas aí vem o detalhe fascinante para a gente chegar às escolas de samba. Se o fenômeno de qualquer diáspora é fragmentador, ele destroça, ele destrói, ele simbolicamente aniquila, toda a cultura de diáspora é comunitária. Porque toda a cultura de diáspora se fundamenta na ideia de que a única forma que você tem de continuar vivo é reconstruindo uma ideia de comunidade que você perdeu com o fenômeno do translado. Você reconstrói o fundamento da comunidade porque você precisa sobreviver. Porque você precisa refundar a ideia da ancestralidade. Porque você precisa refundar a ideia do grupo que vai contar para alguém a tua história, para que você permaneça. Então, esses fundamentos são fundamentos da maior seriedade. A possibilidade que você tem é resistir. A pessoa escravizada foi aquela que optou por viver. E aí, quando a gente trabalha a cidade do Rio de Janeiro, o maior porto de entrada de pessoas escravizadas, na experiência da escravidão no Novo Mundo, toda a cultura da diáspora do Rio de Janeiro é comunitária. Você não encontra um elemento que não seja fundamentado na ideia da reconstrução da comunidade. A malta de capoeira é uma tentativa de construção de pertencimento à comunidade. O terreiro de candomblé, de umbanda, de omolocô, é uma tentativa de reconstrução da ideia de comunidade, tanto que você trabalha sintomaticamente com o conceito de família de santo.
Você perdeu a sua referência familiar, mas você tem a referência de uma família que é formada por um dofono, por uma dofonitinha, por um fomutinho, por um gamo, por uma gamutinha. Você reconstrói a ideia de família. Simbolicamente, com uma força impactante, você chama essa família de santo de família do mesmo barco, que remete claramente ao peso simbólico do tumbeiro. Os malungos, que eram os irmãos do mesmo barco. Então, essas culturas são culturas que reconstroem as sociabilidades como única forma de sobrevivência. E o carnaval preto do Rio de Janeiro, o carnaval das escolas de samba, vem desta necessidade. Cartola, quando dá um depoimento para o Museu da Imagem e do Som, ele recebe uma pergunta: Cartola, de onde você vem? E Cartola não podia responder de onde vinha, por exemplo, a origem ancestral da família dele, porque ele não sabia. Mas ele dá uma resposta que, para mim, é uma pista fascinante. Ele vira e diz: eu venho de Mangueira. E aí você vê que Mangueira ocupa, na história da reconstrução comunitária, um papel simbólico da maior relevância. E as escolas de samba surgem com essa perspectiva de comunidade, de sociabilidade, de reconstrução de identidade. Portela, por exemplo, pode perfeitamente bem ocupar o lugar, né, que Moçambique ocupava. Mangueira pode perfeitamente bem ocupar o lugar que uma determinada comunidade do Daomé ocupava. Porque você reconstrói a ideia do pertencimento como possibilidade de vida. E as escolas de samba fazem isso com um poder de funcionar, com um conceito que eu gosto de usar, com o poder de Enugbarijó, que é um poder que Exu tem. É a boca que tudo come. É aquela boca que recebe as coisas e ela mistura e ela vomita uma outra coisa completamente diferente. Porque se a gente pega as escolas de samba, elas se fundamentam em cima da adequação, do contato, da negociação, da absorção do que já existia. Porque o desfile em cortejo faz parte das tradições processionais, tanto católicas como também jeje-iorubanas. Só é pensar nos cordões, né, dos afoxés que tocam os seus ijexás. O cordão de velhos, o cordão dos cucumbis, que é uma tradição, a ideia processional. Os carros alegóricos, a gente poderia falar bastante disso, mas não vou entrar nesse mérito. Mas carro alegórico, você tem carnaval de início, os ranchos usavam carros alegóricos, grandes sociedades, o Cato sabe disso bem, usavam esse tipo de coisa. A figura do mestre-sala e porta-bandeira, você pega o rancho, você vai ver que está ali. A comissão de frente está ali. As baianas, Manuel Antônio de Almeida, no Memórias de um Sargento de Milícias, fala do grupo de baianas que abria as procissões no Rio de Janeiro no tempo do rei Dom João VI. A capacidade de você pegar esses códigos todos e você redefinir esses códigos para criar algo potencialmente novo, porque o que a escola de samba tem como grande novidade é a trilha sonora, é o samba urbano carioca que está se codificando no Estácio de Sá e que surge por causa dos desfiles, já que o samba da casa de Tia Seata não é o samba que é tocado numa escola de samba. O samba da casa de Tia Seata é o tac tac darak dak tac darak dak tac darak dak tac darak dak. A turma de Ismael, de Bide, de Brancura, de Newton, de Edgar, a turma do Estácio tinha um bloco, antes da deixa eu falar, chamado União Faz a Força. E essa turma começou a perceber que esse tac tac darak dak tac darak dak era ótimo para você dançar no lugar, mas em cortejo você não conseguia. E aí eles começam a preencher o espaço de uma maneira diferente, trabalhar com a síncope, e ao invés do tac tac darak dak, você faz o tac tac tararidak tac tac darak dak tac tararidak. Com essa segunda que eu fiz, você fica 200 horas desfilando, porque o teu corpo recebe um convite para que você se movimente. Então, se você está no tuk tac darak dak, você fica no lugar. Se você está no tuk tac darak tac darak dak, você anda. E esse é o samba de sambar do Estácio, o samba do bumbum paticum que vai ser redimensionado para desfile em cortejo e vai ser a grande novidade das escolas de samba. É por isso que de vez em quando a gente fica na bronca, né? Aí já numa militância pessoal em relação à qualidade de samba enredo, é porque isso foi o grande diferencial da criação do processo.
E você tem outras coisas, né? O canto das pastoras, a coreografia do samba, substituindo uma coreografia mais rígida do rancho, se bem que isso hoje está mudando, que a coreografia da escola de samba está numa rigidez também complicada. De qualquer forma, a experiência das escolas de samba traz esse fundamento de construção comunitária. E como é uma cultura de fresta, porque é uma cultura de fresta, uma cultura que não era para existir. Quando a gente quer estudar referências da cultura de rua do Rio de Janeiro antes de 1950, a gente tem que recorrer a arquivo da polícia. Então isso já mostra qual é o problema. E aí a gente vê que o sambista encontra o código da malandragem. Porque se você bate de frente, você morre, você é aniquilado. Mas você parte para a negociação o tempo inteiro. Você negocia com o Estado, você negocia com a contravenção, você negocia com o departamento de turismo. Negociar é também uma forma de resistir. Escola de samba se adequa. Então, quando a gente pensa o carnaval de hoje, não adianta também pensar num tempo imemorial, porque ali coisa nenhuma, se adequava ao tempo todo. No período do regime militar, teve escola de samba que bateu de frente com o regime, e a mesma escola de samba, um ano depois, assoprava. Você canta o Heróis da Liberdade no Brasil, mas você faz uma homenagem também à Força Aérea Brasileira, no momento em que couro está comendo. E não adianta a gente vir com a nossa postura, com o nosso olhar, que é desvinculado daqueles saberes, porque quem está ali onde o couro come é que sabe que precisa negociar, senão é aniquilado. Porque senão seria aniquilado o tempo todo. Então, os mecanismos de reexistência, a partir de uma capacidade impactante de dialogar com a sua conjuntura, em momentos muitas vezes dramáticos, eles dão uma potência enorme às escolas de samba. E aí eu chego a um ponto, para a gente não se alongar muito, que é o seguinte: a única coisa que, a meu ver, poderia ter a possibilidade de aniquilar as escolas de samba é a perda daquilo que elas têm de mais visceral. A ideia de reconstrução de sentimento de pertencimento comunitário. Porque aí ela morre. E esse é um drama que as escolas de samba vivenciam, sobretudo num contexto em que elas vão sendo cooptadas cada vez mais pela lógica do empreendimento turístico, perdendo um potencial de relação com a comunidade que é efetivo para que elas funcionem. E eu não estou aqui com um discurso dicotômico, porque dicotomia ou isso ou aquilo não pertence ao mundo das escolas de samba. Ou você é cultura ou você é empreendimento turístico. Você negocia com tudo. De uma forma soberana às vezes, de uma forma não soberana outras vezes. A história das escolas de samba é isso. E a história das escolas de samba mostra que na fresta você conseguia fazer o que você queria. Um exemplozinho, e aí finalizo mesmo. Nós temos, por exemplo, um discurso na historiografia do samba que é o seguinte: as escolas de samba, da década de 30 à década de 60, só desfilavam com enredos contando a história oficial. Porque você negociava e, pelo regulamento, você tinha que fazer enredos de interesse nacional. E são aqueles famosos enredos da história, entre aspas, branca. A Batalha Naval do Riachuelo, né? 6 datas magnas, uma opção de coisa. Mas eu costumo dizer que a gente tem que redefinir a própria historiografia das escolas de samba por uma razão. As escolas de samba trabalham com códigos múltiplos, que não se expressam só no enredo, no samba ou na letra do samba. Um exemplo concreto: existe nas escolas de samba uma gramática do corpo e existe uma gramática do tambor. Eu tenho um livrinho sobre a Portela e no livro eu falo lá um pouquinho que a bateria da Portela, por exemplo, foi dedicada a Oxóssi, São Sebastião, nas macumbas do Rio de Janeiro. Exatamente por isso, um fundamento do toque de caixa da bateria da Portela era o agueré de Oxóssi. É quando o tambor conta a história de uma caçada. Porque tem outro detalhe. Quer estudar a escola de samba, tem que ter um alargamento de gramática. Tem que saber qual é a diferença entre um alujá, um agueré, um ilu de Inhansã.
Porque o Ilu, ele está na base do toque, por exemplo, lá embaixo, na bateria da Mangueira. Na rádio me perguntaram, quando a Mangueira ganhou com Maria Bethânia, se era a primeira vez que a Mangueira falava de Oiá. Falei, depende da maneira que você encare isso. A Mangueira toca para Oiá desde a década de 30. Porque a caixa da Mangueira vem com uma batida que puxa para a Folia de Reis e joga para o Ilu. Então, entender esses códigos, isso é resistência, isso é fresta. Isso elabora sentidos absolutamente fascinantes. E isso exige um mergulho nesses saberes, sobretudo do ponto de vista do estudo, que exige a gente tem que ter um despreendimento de entender que essas escolas de samba, que essas comunidades são capazes de formular maneiras sofisticadas de encarar o mundo e criar conceitos potentes para olhar o mundo. Mas aí as escolas de samba vivem hoje esse dilema. Escola de samba desfilava porque existia. O risco maior das escolas de samba é se elas começarem a existir só porque desfilam. Porque a experiência de uma escola de samba era uma experiência cotidiana de criação de sociabilidade e reconstrução do mundo. Nesse sentido, esse pouquinho que eu falei, a gente teria muita coisa, mas enfim, eu queria só chamar a atenção para isso. Eu acho que a escola de samba é uma aventura de resistência magnífica. Escola de samba não pode perder essa dimensão, porque às vezes as escolas de samba, elas parecem que acham que estão ali, né, recebendo algum tipo de favor e não estão. As escolas de samba são as agentes fundamentais da aventura civilizatória do Rio de Janeiro. Porque eu termino deixando uma pergunta. Se a gente tirar da cultura do Rio de Janeiro as referências da cultura da diáspora africana, a minha pergunta é, o que é que sobra? Muito obrigado aí pelo convite. Obrigada, Simas. A gente continua. E lembrando que o papelzinho das perguntas vai circular, para aí vocês já podem começar a escrever perguntas, tá? E a gente vai tentar responder o maior número possível delas. Enfim, passando a palavra agora para o Ricardo Barbieri. Muito obrigado, Renata. Eu queria manifestar, antes de começar minha fala, a felicidade de estar aqui no museu, né? A felicidade de poder compartilhar uma mesa com duas pessoas que eu admiro muito por conta das respectivas militâncias dentro do universo do carnaval, né? E pelo brilhantismo do pensamento, o Simas e a Rita. Enfim, depois de duas falas tão brilhantes, né, eu tento aqui trazer, né, um universo mais concreto. Eu não sei nem se concreto, porque a concretude perpassou toda a fala dos dois, mas algo mais próximo de uma experiência vivida em campo ou de um relato, né, propriamente dito, dessa experiência. Isso veio do convite, né, feito pelo André, que eu agradeço, né, para participar desse evento, né, e como abordar, né, dentro desse tema, a questão. Né? E aí eu me peguei pensando, né, nas pesquisas que fiz com acadêmicos do Dendê, né, lá da Ilha do Governador, e agora, recentemente, com escolas de samba em Manaus, né, que passaram por um processo, como já frisou o Simas, de negociação muito acirrada com o poder público, né, e que colocou em risco a realização dos desfiles em 2014. No caso das escolas de samba da Intendente Magalhães, né, e aí tomando como ponto de observação a experiência da Acadêmicos do Dendê, nós temos uma relação com as escolas do Grupo Especial, por exemplo, que é, ao mesmo tempo, de dependência e de competição. Aquelas escolas que, por mais que estejam na terceira, na quarta, na quinta divisão do Carnaval Carioca, ao mesmo tempo vislumbram um dia, né, competir em pé de igualdade pelo título com aquelas que hoje estão
no topo, no grupo especial. Ao mesmo tempo, elas dependem dessas escolas grandes para produzir o seu próprio carnaval. E quando a gente fala em dependência, não é simplesmente uma dependência ritual, porque elas estabelecem redes de relação de troca oficializadas pelo ritual, ou seja, a escola que é madrinha da outra, ou a padrinhada da outra, enfim, que vai buscar nos barracões dessas escolas maiores do grupo especial materiais para construir seus carros alegóricos, materiais para fazer suas fantasias, mas que vai além, vai numa relação também pessoal, de negociação pessoal, do cunhado que está dentro de uma escola do especial, e por isso ele tem entrada naquele barracão. O cara que é escultor na escola do especial e sabe da escultura certa para fazer o carnaval de uma escola do grupo E. E aí essas redes são acionadas ao mesmo tempo e envolvem uma dimensão enorme de pessoas, um universo gigantesco de trocas e de redes. E aí você tem também uma ressignificação dessa plástica. Né? O professor Eugênio Araújo, que agora está lá no Maranhão, tem uma tese fundamental para quem se interessa pelo assunto, para ler, defendida na EBA em 2008, chamada Valorizando a Batucada, em que ele mostra esse circuito, esse percurso das alegorias, né, com as suas múltiplas transformações, ou seja, uma alegoria de uma figura importante, enfim, uma alegoria, um arlequim numa escola do grupo especial, que vai virar Charlie Chaplin, né, numa escola do grupo E, depois de passar por outras ressignificações num período de 5, 6 anos. Né? E você tem também uma questão importante nisso tudo, né, que é essa palavra que exala tensão e, ao mesmo tempo, cordialidade, que é a do co-irmão. Né? Nos processos acusatórios dentro das escolas de samba, quando não se concorda com resultados, e aí eu devo agradecer, né, a experiência com o pessoal de sites, com o pessoal lá da Rádio Arquibancada, que, né, quando nós cobrimos as apurações no terreirão do samba dos grupos C, D e E, né, e que você acusa o co-irmão de não ter sido justo naquela disputa, né, utilizando essa frase de forma dura, né, o co-irmão roubou esse campeonato, o co-irmão não merecia subir, o co-irmão, enfim. E, ao mesmo tempo, co-irmão, né, quer dizer uma fraternidade, né, que está pressuposta dentro da palavra, né, e, ao mesmo tempo, uma fraternidade conflitiva. Né. E aí a gente passa a uma série de dificuldades que essas escolas enfrentam no processo de preparação do seu carnaval, né, desde as estruturas das quadras. Eu lembro que, durante a pesquisa com acadêmicos do DND, eles realizaram 5 ou 6 ensaios, né, até o carnaval, por conta da ausência de cobertura. Então, foi um período chuvoso naquele ciclo de preparação do carnaval, e que você não tinha como realizar ensaio no dia que ele estava marcado. Né? Eu disse 5 ou 6, mas do período de corte de samba enredo. Né? Ensaios houveram outros, claro. Você tem essa tentativa de adaptação no contexto da cidade. Você não pode realizar ensaios em dias de operações policiais, ou quando você está num período de conflagrado, né, que há invasões, tentativas de invasão, né, que você tem que cancelar as pressas ou tem que encerrar o ensaio repentinamente. E você tem uma atenção, pelo menos da grande mídia, né, que é muito menor do que a das escolas do grupo especial, mas que vai culminar num desfile com um público muito bom na Intendente Magalhães. No último ano, né, agora em 2017, era quase impossível de você circular nas laterais de pista, onde as pessoas têm barraquinhas para consumo de quitutes e tudo mais, né, dos desfiles do grupo B, né, da série B.
seria o equivalente hoje à 3ª divisão no Carnaval Carioca, né? E você tem uma estrutura, simultaneamente, desses desfiles muito precária. A iluminação é pouca. Durante os desfiles, nesse ano de 2007, nós tivemos, por exemplo, queda de energia nas cabines de julgamento, né, queda de som durante o desfile, né, enfim, e a própria estrutura do público, para o público assistir o desfile, é muito precária, né? Você tem arquibancadas que em alguns momentos prejudicam a visão de outras pessoas, enfim. Há uma reclamação por parte do público em relação a essa estrutura, mas, ao mesmo tempo, você permite, né, uma participação muito espontânea desse público, né? Lembro que, durante o desfile da Mocidade Unida... Não. Do Coroado de Jacarepaguá, que é uma escola ligada à Cidade de Deus, a passarela, repentinamente, né, ela desfilou no grupo D em 2016, repentinamente a passarela ficou toda em preto e amarelo, as cores da escola, né, e todo mundo cantando e dançando entusiasmadamente, porque as pessoas, os conhecidos, estavam ali se apresentando, né? Então havia aquela coisa de dar força para os conhecidos. Uma cena muito bacana, assim, que eu vivenciei em 2013, por exemplo, foi um senhorzinho que, já nas últimas escolas, né, foi um ano que a gente teve 18 escolas no grupo B, aliás, no grupo C, e a última escola a desfilar era o Favo de Acari. Então, a avenida, assim, eram 9 horas da manhã, né, e a passarela estava praticamente vazia, né? A avenida de desfile estava praticamente vazia. Mas tinha um senhorzinho com um copo de café com leite, um pão com manteiga, né, ali na beira da pista, desfrutando do desfile. Provavelmente morador ali do bairro, e que não vai ter a possibilidade de vivenciar essa experiência com essa facilidade na Marquês de Sapucaí, talvez, né? E aí a gente parte para esse caso de Manaus, né, fazendo essa quebra, né, em relação a Intendente Magalhães. Manaus, que apresenta um ambiente de escolas de samba declaradamente conflitivo, né? Há quem faça paralelos com o caso a rivalidade dos bois de Parintins, mas eu não sei se seria essa situação, né? Eu acho que reflete mais um caso de sociabilidade da cidade, que não só vivencia a rivalidade no carnaval, como faz isso nos festivais folclóricos do Amazonas e da cidade de Manaus, nas cirandas, enfim, uma série de outras manifestações folclóricas. E aí, você tem, indo de encontro ao que acontece no Rio de Janeiro, escassas relações de troca e de apadrinhamento entre essas escolas de samba. Só tem um caso de apadrinhamento ritual, né, em Manaus, que é o da Aparecida com a Grande Família, né? Manaus, hoje, as pessoas se orgulham muito de ter o maior sambódromo do Brasil, né, com capacidade de público para 200 mil pessoas, né? O público a entrada é franca, né? Muito tempo que você não tem um público tão grande quanto o da inauguração, em 1992, né? Mas eles ainda carregam esse orgulho do Centro de Convenções de Manaus, né, do Sambódromo de Manaus. E eles têm, por conta disso, muito pouco reaproveitamento, por exemplo, de estruturas alegóricas, de estruturas de fantasias e adereços, por conta de valorizar, dentro da competição, o ineditismo dessas fantasias, né? E aí você também tem uma série de dificuldades organizativas. As associações de escolas de samba, elas são construídas e destruídas com a mesma velocidade, ao sabor das disputas. Portanto, se um resultado não agradou um conjunto de 2 ou 3 escolas, elas se desligam das associações e vão fundar outras, né?
E aí você tem, já tivemos casos no Carnaval de Manaus de disputas de duas associações coordenando o mesmo desfile, né? Você tem uma dependência explícita da cooptação política, né? O padrinho, considerado o presidente de honra, né, da maior vencedora de Manaus, né, a Mocidade Independente de Aparecida, é o senador Omar Aziz, né? O Bosco Saraiva, recém-eleito vice-governador do Amazonas, ele vive, ele é um dos fundadores e vive em disputas constantes pela presidência da Reino Unido da Liberdade, né? Você tem o caso, por exemplo, de um ex-secretário de Turismo, Arlindo Júnior, que também foi levantador de toadas do Boi Caprichoso, como intérprete de uma das escolas, a Sem Compromisso, né? E, mais recentemente, as escolas de samba enfrentaram uma crise no ano de 2014, que envolvia uma série de questões, entre elas a estrutura de desfile, que ficou interditada por conta das obras da Arena da Amazônia, que fica bem ao lado do Sambódromo de Manaus. Havia também uma cobrança em relação à prefeitura do pagamento da subvenção do ano anterior, que não tinha sido feito. Havia também uma cobrança do edital para o Carnaval vindouro, de 2014. Tudo isso há 2 semanas da realização dos desfiles. Então, com todas essas... Assim, ainda haviam casos, né? Os barracões tiveram a luz cortada há 8 dias do desfile por conta de uma acusação de gatos de luz, né? Foi cortada pela operadora de energia, a Eletrobras, lá do Amazonas. E aí você tinha também uma disputa com essas escolas do grupo de acesso, em que as escolas do grupo especial acusavam as escolas do grupo de acesso de terem feito os gatos de luz e de causarem o corte, né? E, portanto, queriam despejar as escolas do grupo de acesso. Lá a gente tinha três grupos, né? 2 deles de acesso, despejar as escolas do grupo de acesso da área contígua à Cidade do Samba de lá, né? Que é um estacionamento dessa Cidade do Samba, despejar as escolas que ficavam ali fazendo seu carnaval no tempo, né? Enfim, com estrutura mínima, né? E aí você vai culminar no inusitado, né? Depois de tudo isso, as coisas são resolvidas de forma improvisada e os desfiles acontecem. Há uma chuva torrencial nos desfiles e as escolas terminam com um resultado inusitado, em que todas elas são declaradas campeãs, né? E, logo depois da apuração, os envelopes, ainda lacrados de julgamento, são levados para um tonel, né, incendiados, porque haviam casos de pendengas jurídicas relativas a apurações não resolvidas, né? Então, esse é um caso assim, interessante para a gente ver como, no que essas múltiplas relações vão desembocar, né? Bom, a fala era essa mesmo, é muito ilustrativa, né? Traz uma série esses relatos, né? Sem apresentar uma conclusão, né, ou uma orientação explícita, né? Eu tenho esperança que a gente tenha coisas nesse sentido nas pesquisas vindouras, né, que eu já indico a vocês, por exemplo, do Vinícius Ferreira Natal, lá da UFRJ, né, do mesmo programa que eu fiz parte, do PPGSA, que está trabalhando com essas escolas da Intendente Magalhães, com o processo de confecção desses carnavais, deve defender nesse ou no outro ano, né? A gente tem também o Júlio César Ferreira, lá na Unirio,
que ele é engenheiro e, ao mesmo tempo, está se formando com um doutorado em memória social, trabalhando com os blocos de enredo, que desfilam também lá na Intendente Magalhães. E o Ulisses, né, o Ulisses Correia Duarte, que recentemente defendeu uma tese sobre as relações e as redes de troca entre escolas de samba do Rio de Janeiro, de Uruguaiana, né, Passo de los Libres, culminando até com Londres, né? E agradecer aos que possibilitaram esse percurso durante a minha trajetória acadêmica, né? Um deles está aqui, né? Eu não vejo se ele ainda está, mas o Anderson Baltar, lá da Rádio Arquibancada, né? que possibilitou a minha ida à Intendente Magalhães esse ano, né? E que segue resistindo, cobrindo os eventos e cobrindo esses desfiles lá da Intendente Magalhães. Enfim, aí eu queria agradecer a todos pela atenção e boa tarde. Bom, já chegaram algumas perguntas aqui na mesa, então vou fazer uma rodada de perguntas, tá? Depois, se der tempo, a gente... obrigada pelos participantes terem sido super pontuais e cumprido o tempo que a gente havia combinado, né? Enfim, primeira pergunta do Pedro para o Simas: qual o caminho de reencontro das escolas com as suas verdadeiras origens, com a sua principal identidade? Bom, a resposta mais sincera seria não sei, né? Porque eu acho complicado que eu chegue aqui e diga qual é o caminho, até porque a nossa função, quando penso carnaval, não é dar solução, não, é só jogar o problema, né? E eu acho, Pedro, que as escolas de samba são organismos vivos, e como organismos vivos, eu acho que cada escola de samba teria uma resposta para isso, né? Então, você tem características peculiares de comunidades na Ilha do Governador que são completamente distintas de características peculiares da comunidade em Nilópolis, que são muito distintas de características de Mangueira, né, de Vila Isabel. Como as escolas de samba são organismos vivos, são comunidades com alguns códigos muito próprios, né, e tal, a gente não tem uma receita de bolo para isso. O que me parece é que eu já vejo, eu não sou exatamente um pessimista, não, porque eu vejo hoje alguns problemas sendo levantados que há 10, 15, 20 anos ninguém levantava, porque havia uma certa euforia, né, com o momento que as escolas de samba viviam, aquele negócio todo, o maior espetáculo da terra, aquele troço todo, né, e às vezes é bom a gente tomar uma pancada, né, porque a gente toma uma pancada, toma um cacete e a gente para um pouquinho para ver o que está acontecendo. Então, me parece, duas coisas para responder rapidamente isso. Primeiro, eu não acho que eu teria nem condições de dizer qual é o caminho da escola de samba reencontrar isso, porque as escolas de samba sempre foram capazes, ao longo da sua história, de produzir saberes a partir delas mesmas e de suas próprias comunidades. Então, a última coisa que eu acho que as escolas de samba estão precisando agora é a gente também começar a dizer que elas têm que fazer isso, aquilo e etc. Há um problema que é detectado, que eu consigo detectar, que é a perda de referência comunitária, né, é complicada para as escolas de samba. Elas perdem um vigor que é significativo. Mas eu acho que aí depende da peculiaridade de cada comunidade, como é que cada comunidade vivencia isso, como é que cada comunidade vê isso, né, porque são organismos que têm características comuns, é claro, mas que têm também particularidades. Por isso, do meu ponto de vista, eu sei que o problema existe, mas acho que as escolas de samba, tem muita gente atenta para tentar encontrar um caminho dentro das particularidades de cada uma para solucionar isso. Obrigada. Uma pergunta para a Rita. Rita, você falou várias vezes na sua fala sobre um cenário difícil para 2018. Você podia desenvolver um pouco mais esse tema? Estava evitando chegar nisso. Bem, a gente vem, assim... Primeiro é preciso dizer que bloco de rua nunca teve dinheiro público para nada, né?
A gente faz carnaval com os amigos do bairro ali. Também a gente não liga para isso, não. O importante é a gente conseguir fazer, né, o carnaval. Se bem que a gente acha que em algumas situações, como é o caso do Bola, por exemplo, né, o centenário do Bola, mais do que qualquer coisa, a cidade tinha que abraçar isso, né? Um centenário, se a própria prefeitura usa da imagem do Bola, maior carnaval de todos, a própria cidade, como seria o caso de Recife, se for o centenário do Galo, certamente o Galo estaria na prioridade daquela... aliás, Pernambuco abraça a sua cultura toda, né, diferente da gente. Mas o que a gente tem, assim... A gente tem um prefeito que criou um decreto 43.219, que ele não é só um decreto para o carnaval de rua, mas é para tudo que acontece na rua, para os terreiros, enfim, levando para dentro do gabinete dele a decisão de quem pode ou não pode ocupar essa rua. Isso vale para as rodas de samba, para o movimento de poesia, para quem faz audiovisual, para os blocos, enfim, para todo mundo que ocupa a rua. Penso que esse prefeito não deve ter coisa importante para fazer se ele acha que ele tem que ficar vendo, né, quem é que está nessa rua, ocupando essa rua. Ou um projeto ideológico por trás disso, porque não é possível, quer dizer, que ele vá restringir todas as liberações a uma pessoa só, que é ele mesmo, junto com um assessor dele. Então, esse é o primeiro problema que a gente tem para enfrentar, é que ele diz que ele que vai dizer quem pode sair aonde. Só que a gente vai sair mesmo que ele diga qualquer coisa. Esse é o primeiro. O segundo é um edital maluco que ele criou, se a gente tinha pelo menos um mínimo de infraestrutura, banheiro químico, transporte, organização de trânsito, que é o dinheiro, que não é dinheiro público, é o dinheiro que ele licita, né, que a Ambev ganha. Esse ano já não tem mais. Não, mas nem é. Nem é. Pior, Renata, que nem é. Assim, as prefeituras, elas não colocam nenhum dinheiro nessa história do carnaval de rua, nem na infraestrutura. Essa infraestrutura ela tem sido paga pela Ambev há anos, né? Esse foi um modelo criado. E o mais incrível é que a gente gera 3 bilhões de reais na economia, juntando o carnaval todo. São 3 bilhões de reais circulando na economia. Então, assim, não é possível que de 3 bilhões não se possa ter 5 milhões para poder só pagar a infraestrutura. Mas a gente não tem, a gente continua insistindo, brigando por isso. O problema é que não tem esse dinheiro. Ele criou uma licitação maluca, ele queria 56 milhões, 13 patrocinadores, e ele teve um péssimo resultado. Apareceu um patrocinador colocando apenas 8 milhões para poder cobrir o guarda-chuva todo. Então, a gente não sabe o que vem, a gente está preocupado. Na verdade, a gente está preocupado porque, se por acaso ele não colocar a estrutura, o que vai acontecer? A sociedade civil organizada do lado direito, né, a mais à direita do pai, vai dizer assim, está vendo essa merda de carnaval? Olha essa maluquice, gente fazendo xixi na rua, o trânsito está um caos, não sei o quê. Todos os motivos e toda a narrativa para tirar a gente desse lugar. Então, é isso que nós estamos vendo como é que a gente vai fazer, porque só falta agora a gente ter que pagar por essa estrutura para não ser tirado dessa rua. E outras coisas que depois eu conto. E agora uma pergunta para o Ricardo. Ricardo, essa comparação com Manaus parece colocar um limite da competição para esse carnaval. Você teria alguma coisa a dizer sobre isso? Na verdade, são várias coisas que são levadas ao limite, né, nesse caso de Manaus, né? Não só da competição, mas acho que também, né, o Manaus tem essa coisa, né? O carnaval de Manaus tem essa coisa. Eles gostam de ser tudo o máximo, né? Então, o sambódromo é o maior, né? A escola daqui, né, não pode visitar a escola de lá, senão tem problema, né? Recentemente, por exemplo, a Aparecida começou a fazer eventos no modelo do que o Salgueiro começou a fazer nesse ano, né, de 2014, que o Salgueiro fazia aqui no Rio de Janeiro, em que uma escola de samba vem de fora, né, para conhecer, para se apresentar no palco lá da Aparecida e tudo mais. Só que a escola de samba Aparecida, naquele momento, era a única que tinha uma estrutura formal, digamos assim, de quadra, construída pelo governo do Estado na época
a obra iniciada pelo então governador Omar Aziz, né, que teria essa relação de patronato, né, com a Aparecida. Né? Então, quando ela recebeu a principal rival, a histórica rival, Vitória Régia, né, houveram piadinhas, confrontos declarados assim, em cima do palco, né, coisas dizendo a Aparecida ganhou tudo isso, mas porque o governador torce para a Aparecida, né, ou a Vitória Régia só tem essa pecha, né, a mais antiga, mas ela nem se chamava Vitória Régia antigamente, enfim, essas acusações entre eles. Né? Então, é um ambiente que o conflito realmente ele é levado, né, ao extremo, bem como outras coisas são levadas ao extremo nesse universo das escolas de samba de Manaus. Né? Tem mais uma pergunta aqui para o Simas, mas eu vou abrir se os colegas quiserem também participar. Né? A pergunta do Ian Cartacho, ou Roni Cartacho. Boa tarde. Por conta da influência da igreja, de grupos moralistas da sociedade, alguns casos de censura acontecem no Carnaval. A mais famosa talvez seja a Ratos e Urubus, da Beija-Flor, em 89. Existem outros casos de censura no Carnaval, além da Mangueira, em 2017? Se existem outros casos, existem vários. Essa questão com a igreja, por exemplo, tem o caso da Unidos da Tijuca, né, que era vinculada à Nossa Senhora no enredo sobre o descobrimento do Brasil e tal. Essa relação são alguns casos. Sobretudo, os maiores problemas aconteceram vinculados à arquidiocese, à Igreja Católica. E isso porque tem uma perspectiva aí que é curiosa, que a gente tem que só mensurar. A gente teve uma arquidiocese do Rio de Janeiro durante um certo tempo que foi muito conservadora e que durou muito tempo, né, sobretudo com o Dom Eugênio Salles e tal. Então, com o Dom Eugênio, havia uma perspectiva de você fazer uma fiscalização mais rigorosa. Porque tem um detalhe curioso, aí na história do Carnaval. Os enredos afro no Carnaval, eles são muito mais recentes do que a gente imagina. E os enredos afro vinculados à religiosidade são mais recentes ainda. Porque a gente pode tomar como marco o Zambe dos Palmares do Salgueiro, que é 1960. Aqui o Ali já vinha a temática negra sendo insinuada, mas em 60 o Salgueiro faz Zambe dos Palmares, que hoje a gente chama de Quilombo dos Palmares, mas era Zambe quando o Pamplona propõe o enredo e tal, com o samba do Anescari e do Noel Rosa de Oliveira, papapá. E aí depois o Salgueiro vem naquela onda também, com Chica da Silva em 63, Chico Rei em 64, mas são enredos com viés mais político, com personagens, politicamente falando, mais consistentes da trajetória do negro. A primeira vez que você tem explicitamente os orixás trazidos à avenida de uma forma mais contundente é em 66 só. Se você considerar que o primeiro desfile oficial em cortejo é 32, 66 é muito tempo. Com o Império Serrano, que vem com o Iemanjá no Glórias e Graças da Bahia, com o samba do Silas e do Assis Santana. E aí o que acontece? Me parece, isso é uma hipótese que eu tenho, que é a seguinte: quando você tem a ditadura militar, sobretudo pós AI-5, esses enredos de viés mais político, eles são enredos que vão começando a ser estrangulados. Né? Isso fica claro no desfile do Império Serrano em 69. Né? A Vila Isabel tem problemas com o Aruanã-Açu do Martinho da Vila, ali havia uma contundência maior. Então, de certa forma, há um deslocamento da temática para o campo da religiosidade, para o campo do mito e tal. O enredo monográfico sobre orixás é o Arranco, com Logum, príncipe de Efã, né? E 2 anos depois a Imperatriz vem com o Xumaré, a lenda do arco-íris. Né? A Beija-Flor vem com o mesmo ano com um samba monográfico ligado a um orixá só, é o Arranco, por incrível que pareça, Logum, o príncipe de Efã. A Beija-Flor vem depois, no mesmo ano do Salgueiro, com a criação do mundo na tradição Nagô, curiosamente baseados num livro, Os Nagô e a Morte, da Juana Elben dos Santos e tal. Mas o que parece? Me parece, no momento em que a temática religiosa negra ela começa a ser mais consistente no Carnaval, é que você vê os primeiros movimentos da Cúria do Rio de Janeiro
tentando de todas as formas evitar uma presença mais contundente de referências à religiosidade católica. É como se você estivesse estabelecendo mais ou menos o seguinte, ó, no momento em que entraram os orixás nessa jogada, né, e era basicamente orixás, porque os inquices apareciam raramente, e eu acho que o primeiro enredo monográfico sobre o inquice é agora com Nizaratembo, da União da Ilha do Governador. Então, o que acontece? A Cúria com Dom Eugênio quer marcar uma posição. E tentando marcar uma posição é que começa essa trajetória de você querer, né, evitar o uso de certos ícones da Igreja Católica nos desfiles. Que só para concluir, então você tem censuras, o caso do Chico Espinosa, por exemplo, que chega a ser preso por causa chega a passar uma noite na cadeia, tem vários, não é um ou outro não, vários. Mas o que me parece é o seguinte, todas as vezes em que houve essa interferência, eu acho que foi tiro pela culatra, né? E foi tiro pela culatra porque você acaba alavancando, inclusive, esses carnavais de uma maneira muito contundente. O Cristo coberto da Beija-Flor é hipótese, óbvio, porque a gente não sabe o que aconteceria, mas provavelmente ele é uma imagem muito mais contundente porque foi coberto do que seria se não fosse coberto. Né? Então, aquele Cristo coberto foi uma imagem de uma contundência absolutamente chocante. Agora, eu confesso para vocês, só para definir, eu não faço a mais vaga ideia do que vai acontecer nessa questão, nesse imbróglio entre religiosidade, carnaval, né? Agora com uma prefeitura que é vinculada à Igreja Universal, à IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, que é bom registrar, ela tem sérios problemas com outras designações neopentecostais, porque é importante também a gente evitar uma demonização do campo neopentecostal, como se todo esse campo operasse, né, numa tentativa de enfrentamento para desidratar as manifestações das culturas de rua e de diáspora no Rio de Janeiro. Isso é muito mais complexo do que a gente imagina, do que a gente concebe, né? Mas, em relação a essa interferência, ela aconteceu algumas vezes e me parece que ela se tornou mais contundente à medida em que a mitologia, a religiosidade e os saberes africanos ligados ao campo, né, da celebração religiosa começaram a ser mais consistentes na história das escolas de samba. Eu estava aqui tentando me lembrar, e quando o Simas falou da Cúria, eu me lembrei na hora da história do Sovaco do Cristo. O Sovaco do Cristo saiu pela primeira vez em 86, em 87, o pessoal foi chamado lá na polícia, porque a Cúria entrou com processo, também mandou prender o pessoal. E por causa do nome do bloco, né, dizendo que tinha que tirar, que não podia ser Sovaco do Cristo, por causa que não podia usar o nome do Senhor em vão. E aí, durante um ano só, eles desfilam, que é 87, sovaco, só que a mídia coloca assim, entre parênteses, ex do Cristo. E aquilo não adiantou de nada, porque no outro ano, assim, foi tanta mobilização que o pessoal falou assim, quer saber, deixa o sovaco do Cristo mesmo, porque é isso, e vamos lá. Então, a única coisa que eu me lembro de uma censura mais religiosa foi isso, foi a Cúria também, ainda era Dom Eugênio, e a nossa censura ela é mais com relação ao direito de uso da cidade, são as forças da cidade, né? Então, é com a associação de morador que a gente tem embate, é com a associação comercial, que não quer... Ninguém quer uma feira na sua porta, ninguém quer um bloco na sua porta. Então, esse é o nosso enfrentamento, e é muito mais político, na verdade, do que pelas vias religiosas. Só um detalhe que eu estou lembrando, isso atinge mais o grupo especial, o que mostra que a Cúria está mais preocupada com o efeito da mídia do que exatamente com alguma questão religiosa, né? Basta dizer que quando a Estácio foi fazer São Jorge, né, a Cúria já começou a querer saber que diabos ia acontecer. Que diabos, enfim, não é uma resposta dessa. Mas a Cúria começou a saber o que ia acontecer ali. E aí a Estácio promete que ia evitar aprofundar a questão do sincretismo, como evitou, e eu achei, inclusive, um problema na avenida para a concepção do enredo. Mas agora, algum tempinho antes, o Império da Tijuca fez o Intrépido Santo Guerreiro, né, que vinha, inclusive, com uma comissão de frente, em que a comissão vinha vestida de soldados romanos, e eles mudavam de roupa durante o desfile, aliás, um desfile muito bonito,
né? E eles se transformavam num Ogum de candomblé, vestindo o azul escuro e, inclusive, fazendo a dança, né, com o signo do Mariô de Ogum, aquele negócio todo e tal. E o samba era explicitamente vinculado à questão de São Jorge e como São Jorge está vinculado, né, a esse campo de acúmulo de força vital que é o sincretismo no Rio de Janeiro. Mas aí parece que não houve grandes problemas, que era o grupo de acesso e tal, né, havia uma certa implicância. E eu acho, só estava falando aqui, comentando com a Renata, o Dom Eugênio era casca grossa, mas o nosso atual arcebispo não fica atrás, não, né? Ele tem um viés também mais conservador e, enfim, é complicado. Quer falar? É só um dado que reafirma o que o Simas falou, né? Que agora, em 2017, além da Aparecida, vai trazer a Nossa Senhora de Aparecida como enredo lá em Manaus, sem nenhum problema com a igreja. Teve na Intendente Magalhães Em Cima da Hora, né, desfilando na Série D, com o mesmo enredo, e a Unidos do Cabral na Série E, no último grupo, né, com o mesmo enredo sobre Nossa Senhora de Aparecida. Né. Vai para cá. Eu lembrei de como é que essa coisa da oportunidade é engraçada, né? No mesmo sovaco do Cristo, estou vendo a Tereza ali dos Escravos da Maior, não sei se a Tereza lembra. Tem uma igreja ali na Rua Jardim Botânico, eu não sei, ela é o quê? Metodista? Metodista. Ela é do lado daquele clube carioca e ela tem sido muito interessante, porque todos os anos aquela igreja coloca uma faixa assim: venha para o sovaco do Cristo. E os pastores e pastoras ficam ali esperando, os ministros, esperando aqueles que, porventura, desistam do bloco de carnaval e queiram adentrar a igreja. Então, isso é o carnaval, né? Deixa eu problematizar, então, que eu estou pensando aqui. A pergunta foi sobre a censura católica, mas existe uma coisa que eu acho muito pior. Eu tenho umas 2 ou 3 coisas da minha vida que eu guardo com certo orgulho. Eu não tenho currículo Lattes, não, mas eu tenho currículo vira-latas que é consistente. E no meu Latas tem um negócio que é o seguinte: eu já tive um e-mail derrubado por uma folha gospel, que era ligada ao pessoal do pastor Malafaia, e eu fui, inclusive, exorcizado virtualmente, com um número de mensagens que é extraordinário, porque eu escrevi para o Globo, não lembro o ano, agora não vou lembrar o ano, 2010, 2011, um artigo chamado As Velhas Baianas Somem da Passarela, em que eu chamava a atenção para um fato de que as alas das baianas estavam minguando, num contexto em que acadêmicos da Rocinha sucessivamente perdia ponto porque não conseguia apresentar o número de baianas suficientes para sair dali. E é claro que existem problemas que marcam essa questão da ala das baianas. Você tem fantasias, às vezes, muito pesadas, né? A renovação das baianas é mais complicada. Então, tem essa questão toda, né? As senhoras vão envelhecendo, é desgastante. Mas, além disso, conversando com a turma das escolas de samba, era nítido que as baianas vinham minguando também, porque havia um crescimento exponencial de algumas designações neopentecostais nas comunidades de escola de samba. E essas designações neopentecostais, as que trabalhavam com essa perspectiva, a gente tem que entender o seguinte: existe um mercado da fé, né? E você é mais forte no mercado da fé no sentido que você consegue angariar um número mais significativo de fiéis. Então, o que acontece? Nesse trabalho, para você angariar um número mais significativo de fiéis, você via com muita constância senhoras que tinham brincado carnaval, que eram da comunidade, que desfilavam, que, uma vez convertidas à igreja, recebiam, né, o conselho, quando não era uma proibição explícita, de que elas não deveriam desfilar. Não só porque o carnaval era considerado uma data, né, do mal, uma data em que todas as maledicências, os demônios, as pulsões estão soltas, né? Tem o famoso vídeo da cantora
no sambódromo, dizendo que nós vamos tirar o diabo daqui, aquele negócio todo. Então, tem esse tipo de coisa. Mas, no caso das baianas, tem também os elementos simbólicos do traje. Ainda que hoje, na maioria das vezes, a ala das baianas não desfile fantasiada de baiana, porque a baiana tradicional era o pano da costa, enfim, aquele negócio todo, né? Mas existe a questão também da referência da ala das baianas, está muito vinculada, né, a uma indumentária de sentido religioso. Aquilo está muito presente. Então, mais preocupante, me parece, do que essa questão da Igreja Católica eventualmente implicar, eu costumo até dizer o seguinte, já falei isso uma vez no debate, eu não lembro aonde, fui na UFRJ, no Fundão. Escola de samba que esteja com problemas para criar mídia, uma ótima coisa é você inventar que vai fazer um carro, né, e vai enfiar no carro uma escultura de um santo católico. Porque rapidamente a cúria chega e vai dar escândalo, vão apreender a escultura e tal, aí você vai para o jornal, né, e chama atenção. Mas me parece que esse ataque silencioso, que se manifesta, por exemplo, na questão da ala das baianas, que se manifesta com ex-mestre-sala, que quando passa pela porta da escola, vira as costas porque não pode lembrar daquele tempo de maledicência, porque o pastor falou para ele que aquilo era desgraça da vida dele, né? Esse trabalho, esse tipo de coisa, né, que opera no campo do simbólico com uma violência extrema, muito grande, isso é que é preocupante, porque você vai desidratando essas alas a ponto de você ter escolas que simplesmente têm, e hoje tem mesmo, muita dificuldade de arregimentar uma quantidade suficiente para a ala das baianas, não só por causa disso, existe a questão do peso da fantasia, uma opção de coisa, mas também porque há, né, um proselitismo religioso que interfere nessas alas a partir da ideia de que se você encontrou Cristo, você não pode mais pertencer àquela determinada ala, aquele tipo de coisa. Conheço até gente que recebeu autorização para desfilar, contanto que não fosse de fantasia, né? Vai lá quietinho, bota a sua camisa, vai olhando e tal. Mas a fantasia já seria mais complicada nesse sentido. Um dia eu mostro os comentários que eu recebi, são bem engraçados, aconteceu de tudo ali. Bom, eu acho que a gente vai chegando ao final dessa mesa. Tem ainda mais duas perguntas, eu vou passar por cima, que são só para ele. Eu não sei se talvez dê tempo, então, de você comentar. São duas perguntas. Uma é sobre a questão, é o carnaval um patrimônio cultural e qual é o papel do carnaval nas escolas? Eu acho que isso aí é por cima, mas talvez a gente também possa dar uma rodada, não é isso? Qual é o papel da formação do indivíduo? Eu acho que aqui o carnaval é um patrimônio cultural e como é que é isso no ensino, no currículo escolar? Né? Talvez a gente pudesse falar alguma coisa sobre isso? O Felipe que fez a pergunta aqui sobre a monografia, me procura aqui no final que eu falo rapidinho. E essa questão do papel da formação dos indivíduos para a afirmação da identidade cultural de uma sociedade. Você acha que o carnaval é tratado como patrimônio cultural dos currículos escolares? Podia responder simplesmente não. Né? O carnaval não é trabalhado. Quando o carnaval entra em currículo escolar, não entra. Né? Quando entra, é por iniciativa do professor ou de determinadas escolas que trazem essa questão à baila. Né? Então, colocam esse tipo de coisa como referência. A rigor, resumidamente, eu acho o seguinte, que o próprio carnaval e as pessoas que trabalham com carnaval, elas têm que se policiar em relação a isso, porque muitas vezes não se valorizam a ponto de deixar claro que aquilo é uma manifestação cultural contundente na história da cidade do Rio de Janeiro. E acho, inclusive, que há muito pouca relação, exceções confirmam a regra, entre as escolas de samba e as escolas normativas dos locais em que elas se fundamentam. Quadra de escola de samba, para mim, por exemplo, é um equipamento cultural que está pronto. E eu não consigo entender como tem muita quadra de escola de samba que funciona 2 vezes por semana, quando você tem um equipamento cultural ali que deveria ser utilizado todo dia. Aliás, equipamentos culturais de altíssima qualidade para a realização de todo tipo de atividade. Eu sei que tem escolas de samba que fazem isso, que trabalham com formação, com escolinhas e tal, mas acho que esse link com a sociedade, né, porque ao contrário do que a gente imagina, só para concluir, as escolas de samba vendem mal o seu produto.
Porque a gente fica, às vezes, criticando a ideia de que o carnaval é tratado como mercadoria. Se fosse tratado como mercadoria de uma forma extremamente competente, né, seria até melhor, mas vendem mal esse produto. Então, me parece, em relação a essa segunda pergunta, que, infelizmente, a própria cidade do Rio de Janeiro tem dificuldades de encarar o carnaval como uma referência cultural potente da formação da aventura civilizatória carioca. Porque aqui, gente, olha só para concluir mesmo, nós somos uma cidade que foi oficialmente fundada por portugueses para que nós não fôssemos franceses. E foi uma cidade que um dia resolveu ser francesa para esconder o fato de que ela é africana. Então, você imagine a esquizofrenia que é o Rio de Janeiro. A cidade que foi fundada para não ser francesa, resolve ser francesa num belo momento, para esconder o fato de que, potentemente, ela é uma cidade negra, em suas referências culturais e etc. Então, tudo isso está presente nessa questão colocada sobre as escolas. O currículo escolar é ainda um currículo normativo. Um garoto que estuda numa escola no Rio de Janeiro, ele fica 3 semanas falando, se bobear, né, do Palácio de Versalhes, de Luís XIV, do Rei Sol, da Revolução. Quando fala, e eu não estou dizendo que não é para falar, tá, mas é um garoto que acha que no bairro dele nunca aconteceu nada. Porque ninguém fala que aquele bairro tem história, muitas vezes a história passa pela escola de samba. Então, isso é uma questão contundente que tem que ser encarada. Nós temos um currículo escolar normativo em que o garoto aprende, né, que as obras do Renascimento são sublimes, são e tem que aprender, porque é pertencimento nosso, é pertencimento da humanidade, mas é um garoto que passa a vida escolar sem saber o que foram as máscaras de bronze e terracota de Ilha-e-Fé, né, que não conhece a arte sofisticada e sublime dos Maconde, daquela região entre o Planalto da Tanzânia e Moçambique, né, que desconhece a sofisticação das cosmogonias que vem do lado de lá. Só para concluir, o Frantz Fanon, um pensador muito potente, ele falava que o racismo operava em 3 perspectivas. E isso tem a ver com essa pergunta. A primeira perspectiva é a impressão da cor da pele, e é a mais evidente, né? É o fenótipo. Você olha e vê, por exemplo, eu não vou ser nunca vítima do racismo, tem a menor condição, porque não existe racismo reverso, porque eu sou branco, e porque se raça não existe no laboratório de biologia, né, raça existe na hora em que a polícia dá uma batida 2 horas da manhã e sabe exatamente para cima de quem vai. Então, existe esse racismo da impressão da cor da pele. Ele é o mais evidente e o mais cruel por sua evidência. Mas o Fanon dizia que é uma segunda operação do racismo que é terrível porque não é percebida. É quando ela desqualifica os saberes simbólicos daqueles que foram subalternizados no processo histórico. Muitas vezes o sujeito pode não ser racista em relação à cor da pele, à impressão. Mas se ele opera na desqualificação dos saberes simbólicos daqueles que foram subalternizados, ele está operando na dimensão do racismo, né? Isso é muito sério. E terceiro, o Fanon dizia que a obra mais cruel do racismo é quando ela convence aquela pessoa que é vítima do racismo da inferioridade da sua própria cultura. Aí acabou, é a obra cruel, né? Então, me parece que essa questão do currículo escolar passa por isso. Passa rigorosamente pela desqualificação de saberes não normativos, de saberes que ampliam o arco de conhecimento do mundo e que foram historicamente produzidos por camadas sociais que, ao longo do processo da formação brasileira, foram subalternizadas e vítimas da expoliação, né? Por isso não entram no currículo. Por isso, só para concluir mesmo, eu dizia isso na época, eu achava muito relevante, a opinião minha não é essa discussão aqui, mas achava muito relevante que nós tivéssemos cotas, ações afirmativas dentro das universidades, mas que num certo momento a gente ia ter que começar a discutir cota epistemológica, no sentido provocativo de que não adianta colocar todo mundo dentro da universidade para que todo mundo aprenda a pensar, né, como se nós estivéssemos recém-saídos, né, de Florença no auge do Renascimento, ou como se todos estivéssemos saídos do apogeu da reflexão pós-estruturalista, eu não sei de onde, né?
Então não adianta. E, infelizmente, o currículo escolar continua sendo maculado por uma visão de mundo que é obra do racismo, inclusive epistêmico, que consagra o eurocentrismo como referência de compreensão do mundo. E os nossos saberes, a gente está falando sobre eles aqui, eles são colocados ou no campo da barbaridade por aqueles que o odeiam, ou então no campo do pitoresco por aqueles que têm uma coisa que eu detesto, uma simpatia cordial por eles. Acho que é isso. E eu respondo aqui, me procura do Dom João. Bom, então a gente está encerrando essa terceira mesa. Com um rápido intervalo, já começamos com a quarta mesa, Carnaval como Arte. Tá?